Boletim informativo do Poeta do Cosmos. Edição de 4 de setembro de 2025. O crepúsculo do inverno e a tinta da manhã. Setembro se desdobra no calendário, como um papiro antigo que revela os contornos da primavera que se avizinha. E nesta manhã de quinta-feira, onde a notícia pulsa como um coração desperto, o poeta do cosmos serve a sua xícara de realidade, temperada com o aroma da reflexão. O jornalismo é a crônica do instante, a fotografia do agora, a poesia, a busca pela alma que habita esse instante. Juntos, eles nos convidam a não apenas ver o mundo, mas a senti-lo. Que a clareza dos fatos nos aterre, e a força da metáfora nos dê asas. Política, o nó da estabilidade no serviço público. O Senado Federal avança na discussão de um novo texto para a reforma administrativa, com o ponto mais sensível sendo a flexibilização da estabilidade para futuros servidores públicos. A proposta visa criar mecanismos de avaliação de desempenho mais rigorosos que possam levar ao desligamento, uma medida que acende um debate acalorado sobre o futuro do Estado brasileiro. Perspectiva progressista. Com um tom de alerta, setores ligados ao funcionalismo e partidos de oposição veem a medida como a precarização do serviço público. A análise, presente em veículos como a Carta Capital, é que a estabilidade não é um privilégio, mas uma garantia contra perseguições políticas e pressões de governos de plantão, assegurando a continuidade e a isenção de políticas de Estado. O receio, expresso com veemência, é que o fim da estabilidade abra as portas para o apadrinhamento e o desmonte de áreas essenciais como saúde, educação e fiscalização ambiental. Perspectiva conservadora, em editoriais de jornais como o Estado de S. Paulo, a proposta é defendida como um passo inadiável para a modernização e eficiência da máquina pública. A narrativa é de que a estabilidade, no modelo atual, gera uma cultura de acomodação e protege servidores improdutivos, onerando o contribuinte. A flexibilização, sob essa ótica, é uma ferramenta de meritocracia, que alinharia o setor público às práticas do setor privado, promovendo a responsabilidade fiscal e a entrega de melhores serviços ao cidadão. Conclusão imparcial e isenta. Factualmente, a discussão sobre a estabilidade do servidor toca no cerne do Pacto Social brasileiro. De um lado, o medo da politização e do desmonte, do outro, a busca por eficiência e o fim de supostos privilégios. A conclusão independente é que o desafio do legislativo é monumental: construir um modelo que, de fato, modernize a gestão e puna a ineficiência, sem, contudo, fragilizar as carreiras de Estado e a autonomia técnica de seus quadros, que são a espinha dorsal da administração pública. Economia, a febre da inflação e o remédio amargo dos juros. A notícia factual: o IBGE divulgou hoje os dados do IPCA de agosto, que apontaram uma leve alta na inflação, pressionada novamente pelos preços dos alimentos e dos serviços. O resultado coloca o Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central em uma sinuca de bico, para a próxima decisão sobre a taxa básica de juros, a Selic. Perspectiva progressista. A análise em portais como o UOL Economia foca no impacto social da inflação, a taxa que mais penaliza os pobres. A crítica é direcionada à política de juros altos, vista como um remédio amargo, que beneficia o mercado financeiro, mas que, na prática, freia a atividade econômica, encarece o crédito e gera desemprego. A defesa é por políticas de controle de preços e estímulo à produção agrícola familiar. Perspectiva conservadora. Comentaristas da Jovem Pan e da Gazeta do Povo defendem a autonomia do Banco Central e a necessidade de uma postura firme contra a inflação. A alta dos preços é atribuída aos gastos excessivos do governo, que aquecem a demanda de forma artificial. A manutenção ou mesmo a elevação dos juros é vista como uma medida técnica e responsável para garantir a estabilidade da moeda, pilar fundamental para a confiança dos investidores e o crescimento sustentável a longo prazo. Conclusão imparcial e isenta. A inflação é uma febre que o corpo econômico brasileiro insiste em manifestar. A divergência não está no diagnóstico, mas no tratamento.
Enquanto uma visão prioriza o alívio imediato dos sintomas sociais, a outra foca na cura da causa macroeconômica, mesmo com efeitos colaterais recessivos. A conclusão isenta é que o Brasil se encontra num ciclo vicioso onde o combate à inflação e o estímulo ao crescimento parecem objetivos mutuamente excludentes, exigindo dos formuladores de políticas uma perícia de equilibrista. Segurança pública, a muralha porosa das fronteiras. A notícia factual: a Polícia Federal, em conjunto com as Forças Armadas, deflagrou a Operação Sentinela, uma das maiores ofensivas dos últimos anos para combater o tráfico de drogas e armas nas fronteiras do país, especialmente na região amazônica. Perspectiva progressista, a Ponte Jornalismo e ONGs de direitos humanos, embora reconheçam a importância de coibir o crime, analisam a questão com um olhar crítico sobre o modelo de guerra às drogas. Argumentam que operações ostensivas são como enxugar gelo, se não forem acompanhadas por políticas sociais nas periferias urbanas, que são o destino final dessas drogas, e por uma regulação mais inteligente que enfraqueça o poder financeiro das facções. Perspectiva conservadora, a revista Oeste e analistas de segurança celebram a operação como uma demonstração de força e soberania nacional. A narrativa é de que o Estado precisa marcar território e confrontar o crime organizado com rigor. A defesa é por mais investimentos em equipamentos, tecnologia e endurecimento das leis para proteger as fronteiras, vistas como a porta de entrada da violência que assola as cidades. Conclusão imparcial e isenta, a Operação Sentinela é uma resposta fática à porosidade das fronteiras brasileiras, um desafio geográfico e criminal de enorme proporção. As visões antagônicas refletem o clássico dilema da segurança: focar na repressão da oferta ou na redução da demanda e nas causas sociais do crime. A conclusão independente é que a eficácia de tais operações, embora necessárias, depende de uma estratégia mais ampla e permanente, que combine inteligência, presença estatal e desenvolvimento social nas vulneráveis zonas de fronteira. Saúde, educação e movimentos sociais, o pulso da sociedade. Saúde, o grito silencioso da mente. A notícia é a divulgação de um estudo do DataSUS que mostra que a procura por atendimento de saúde mental nos Centros de Atenção Psicossocial, CAPS, aumentou 40% desde o fim da pandemia. O tom é de preocupação. A perspectiva progressista clama por mais financiamento para a rede de saúde mental pública, criticando o modelo hospitalocêntrico. A conservadora aponta a crise de valores familiares e a falta de espiritualidade como causas do adoecimento, sugerindo parcerias com instituições filantrópicas e religiosas. A conclusão isenta é que a demanda reprimida explodiu, e o SUS, com recursos limitados, está no seu limite para lidar com uma epidemia silenciosa. Educação, a cadeira vazia do Enem. Com o fim do prazo de inscrição, os números preliminares do Enem 2025 indicam uma taxa de abstenção potencial preocupante entre estudantes de baixa renda. A notícia é um alerta. A análise progressista aponta para a exclusão digital e a falta de perspectiva no mercado de trabalho como fatores que desmotivam os jovens. A análise conservadora foca na responsabilidade individual e critica a falta de uma cultura de valorização do esforço e do mérito. A conclusão imparcial é que a alta abstenção é um sintoma febril de que o maior vestibular do país, pensado como porta de entrada para a mobilidade social, está deixando para trás justamente quem mais precisa dele. Movimento Negro, a balança da reparação. O Supremo Tribunal Federal, STF, marcou para o próximo mês o julgamento sobre a constitucionalidade da renovação da lei de cotas raciais nas universidades federais. O clima é de grande expectativa. A perspectiva progressista defende as cotas com um tom amoroso e de justiça, como um instrumento essencial de reparação histórica e inclusão. A perspectiva conservadora, com um tom mais irônico, questiona o critério racial, defendendo a meritocracia pura, e alertando para o risco de racismo reverso. A conclusão isenta é que o STF está diante de uma decisão que definirá os rumos das políticas afirmativas no Brasil para a próxima década. Movimento LGBTQIAPN+, o sangue que une.
Uma campanha alegre e colorida do Ministério da Saúde celebra o sucesso do aumento de doações de sangue pela comunidade LGBTQIAPN+, após a derrubada final das restrições pelo STF. A notícia é uma celebração. A visão progressista comemora o fim de uma discriminação baseada em preconceito e não em ciência, um avanço para a cidadania. A visão conservadora, hoje mais silenciosa sobre o tema, tende a focar na necessidade de critérios técnicos universais para todos os doadores. A conclusão imparcial é que a inclusão plena de doadores LGBTQIAPN+, não é apenas uma vitória de direitos, mas um reforço objetivo e vital para os bancos de sangue do país. Movimento feminista, a voz ameaçada na urna. Um relatório da ONU Mulheres Brasil, divulgado esta semana, aponta o aumento da violência política de gênero online contra parlamentares e candidatas no país. O tom é de denúncia. A perspectiva feminista e progressista enquadra o fenômeno como uma tentativa sistêmica de silenciar e intimidar mulheres para expulsá-las dos espaços de poder. A perspectiva conservadora, embora condene a violência, muitas vezes a minimiza como parte de uma polarização política, agressiva para todos, e não como um ataque especificamente misógino. A conclusão isenta é que os dados mostram uma tendência preocupante que mina a qualidade da democracia ao atacar violentamente suas representantes mulheres. O grão de areia e o horizonte. A última linha deste boletim é como um grão de areia na vastidão da ampulheta do tempo. As notícias de hoje são as sementes da história de amanhã, o rascunho do futuro que escrevemos agora. O poeta do cosmos se despede, mas deixa a provocação no ar: o que faremos com a informação que nos foi dada? Seremos meros espectadores da correnteza ou usaremos cada fato como um remo para navegar em direção a um horizonte mais justo? A resposta, caro leitor, sopra no vento de suas próprias conclusões. Até a próxima aurora.